Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está inscrito no canal Jumozão ou você que também não está inscrito neste canal, muito obrigado já pela sua visualização. Nesse vídeo eu quero falar dessa emissora, querido, chamada aqui embaixo, Rede Globo de televisão. Queria que você se protegesse dessa emissora. Ela está no Brasil há muito tempo, mas ela não tem sentimento de brasileiro. Eu tenho feito essa denúncia em outros vídeos. É uma empresa que age com uma agenda própria. Ela não está no Brasil, pelo Brasil. Ela usa o Brasil. E desde o seu nascimento, patrocinado pela Time Life, nós sabemos que essa emissora ela não goza exatamente de um capital independente, ou seja, ela depende de diretrizes de fora do país. Ela não tem uma diretoria. Por exemplo, esses dias agora, alguém de cima mandou mudar a direção da empresa. De cima, ou seja, um dos diretores era um dos marinhos. Aí depois eles mudaram esse marinho para outro marinho por causa das situações que aconteceram, por causa da agenda que ela colocou apenas no sentido de divulgar notícias de um único sentido. E mandaram mudar, ou seja, é de fora que vêm as ordens para que essa empresa seja assim ou assado. E sempre que eu estou aqui em casa, vejo a minha esposa assistindo televisão, se porventura ela tem algum telejornal que pertence a essa emissora, eu sempre alerto: olha, cuidado, aprenda a assistir as notícias dessa emissora. Essa emissora ela não dá notícia no sentido de informar. Quando ela dá uma notícia, ela está construindo uma ideia. Eu digo para você, querido, não existe a possibilidade dessa emissora gastar material, pagar funcionários, gastar energia elétrica, gastar o investimento dela para que ela simplesmente dê notícia e deixe as pessoas informadas. Não existe essa possibilidade. Toda a agenda dela, todo o propósito dela é construído. Ou seja, quando ela quer que uma ideia passe a ecoar, passe a ser comentada entre as pessoas, ela dá vazão a essa ou aquela outra notícia. Ela fica batendo naquela tecla várias vezes através dos inúmeros meios de comunicação que ela tem, seja na imprensa escrita, na imprensa televisionada. Ela fica batendo naquela tecla para gerar aquela ideia. Então, você nunca assista uma notícia dada por essa empresa no sentido de como se você estivesse adquirindo informação. Você não está adquirindo informação. Você está sendo manipulado. Ela está construindo uma ideia. E a coisa é bem sucinta, querido. Não é fácil de identificar isso. Eu digo para você, não é fácil, por causa que ela, por trás dos apresentadores, por trás dos diretores, há uma equipe multifacetada de profissionais que tem a compreensão até mesmo psiquiátrica da coisa, para saber como se injeta uma informação em alguém sem que ele identifique que isso está acontecendo. É muito difícil essa identificação. Então sempre ela está construindo uma ideia. Por exemplo, se ela quiser quebrar uma pessoa, quebrar uma empresa, ela começa a dar aquelas notícias meio despretensiosa, aparentemente despretensiosa, mas ela está na verdade ali preparando o bote para posteriormente arrebentar com essa ou aquela oposição que tem a si. Então assista essa emissora, você que assiste, você que tradicionalmente não consegue se desvencilhar dessa emissora. Quando você assistir, assista com muito cuidado, meu querido, porque essa empresa ela tem uma agenda extra Brasil. Ela não trabalha na nação brasileira, ela não ama os brasileiros. Por exemplo, atualmente ela estava patrocinando com toda a força a questão da reforma da Previdência, porque justamente ela tem uma das maiores empresas de previdência privada do Brasil. Então era interessante para ela que se quebrasse a empresa governamental para se investir na empresa privada, que aí ela tomaria abocanharia essa fatia do mercado. Veja bem que quando ela fica batendo numa tecla, ela tem outro interesse. Ela não dá uma notícia de um acidente numa estrada para lhe informar de um acidente numa estrada. Ela não dá uma notícia, por exemplo, agora atiraram nessa vereadora, foi noticiado. Mas se ela ficar batendo muito nessa tecla, preste atenção na diretriz, o que é que ela quer construir, o que é que ela está querendo fazer, aonde que ela quer chegar. Eu sou tão cismado com essa empresa que eu sou até capaz de pensar, será que não foi um trabalho sujo aí para gerar essa notícia,
para desviar o foco. Outra coisa que ela faz muito, quando ela quer desviar um assunto, ela bate a tecla por outro lado. Por exemplo, quando pegaram o helicóptero do Aécio Neves, esse cidadão aqui, esse parceiro aqui do Sérgio Moro, quando pegaram o helicóptero do Aécio Neves, né? Porque o Perrella e eles são um só. O próprio Aécio disse: de onde saiu o teu dinheiro? Saiu do mesmo lugar. Então é um só. Quando pegaram o helicóptero dele, aí ela ficou dando notícia para outro lado. Quando pegaram aquele dossiê do José Serra, que ele tinha feito, fizeram um dossiê do José Serra, aí o pessoal se preocupou no dinheiro que queriam comprar o dossiê, não com o dossiê em si. Quando saiu a notícia pelo Wikileaks que o José Serra era um informante, estava querendo vender, entregar na verdade o petróleo, desde 2009 ele estava tentando fazer isso, ela inseta para outro lugar, ela olha para outro lugar, para que as pessoas não olhem para o problema em si. Então ela sempre fica fazendo isso. Além de direcionar, ela tira a visão das pessoas, inclusive no contexto evangélico, a televisão às vezes é chamada de tira a visão, ou seja, a visão de reino é tirada por causa que ela direciona para outro lugar. Então essa empresa ela é muito maliciosa, ela é extremamente geradora de intrigas na nação brasileira. Eu lembro que na década de 80 nós assistimos eu já falei nesse assunto, nós assistimos aquele programa Planeta dos Homens, onde tinham uns macacos ali, e esses macacos eram o epíteto do brasileiro. Se você não sabe disso, era essa a intenção. Ou seja, nós éramos tratados como macaco. E as argumentações eram típicas de brasileiros, mas faladas por pessoas ali com indumentária de macacos. Então sempre ela colocou o Brasil para baixo. Quando ela dá uma notícia de fora, por exemplo, lá dos Estados Unidos, ela dá toda feliz e toda alegre. Quando é uma notícia de um país contrário aos Estados Unidos, ela dá com uma expressão entenebrecida. Esse repórter aqui, por exemplo, essa moça aqui, a Paula, não esqueci o nome dela, é uma cidadã aqui, ela tem sido escolhida porque exatamente ela consegue transparecer essa ideia. Ela massifica a notícia, ela tem um jeito de falar que aproxima as pessoas do linguajar do dia a dia e faz com que as pessoas se impressionem muito ainda pela fala, pelo modo como é dito. Você sabe, às vezes eu dizia aqui em casa que eu apanhava do meu pai não pelo que eu fazia, mas pelo jeito que a mamãe contava. Às vezes eu apanhava do papai, mas eu merecia mesmo, eu cometia erros, coisas que não devia fazer, e meu pai me rimpava mesmo, e graças a Deus por isso que ele me rimpou, né? Mas o jeito que essa mulher conta, ela potencializa a notícia para o lado que é o interesse da empresa. Então aprenda a assistir essa emissora. Não pense que você está sendo informado, você está sendo manipulado. Não pense que ela quer lhe trazer uma informação, não, ela está construindo uma ideia. Ela está construindo uma ideia. Não pense que ela está focalizando uma coisa certa, não, ela está tirando o foco daquilo que realmente é grave, daquilo que realmente é importante. Nós temos um judiciário todo corrupto. Aquilo que o Romero Jucá disse, fazer um pacto com o Supremo, com todo mundo, está acontecendo. Mas parece que as pessoas estão de olhos fechados, as pessoas estão assim sem perceber, as pessoas estão pensando que essa operação Lava Jato está ajudando o Brasil, quando na verdade ela está fazendo um buraco maior do que foi feito em Serra Pelada, no Brasil, entregando as empresas, sucateando as empresas brasileiras, e as pessoas aí pensando assim, por quê? Porque ela está ali fomentando, passando essa ideia, dizendo, e as outras emissoras vão tudo atrás. Esses dias o Silvio Santos abriu a porta lá pro Vampirão falar as bobagens dele. Outro dia, meu querido, sabe quem estava? O Carlos Marum estava lá junto na igreja do Valdemiro Santiago lá, falando da reforma da Previdência. Veja só, meu querido, outro dia o Estevão Fernandes teve uma passeata que eles quiseram chamar de Marcha para Jesus, estava lá falando também da reforma. Então está corrompido o negócio, meu querido. O seio da igreja evangélica está corrompido, as cabeças, os principais cabeças. Esses dias eu fiz um vídeo do Malafaia incentivando as pessoas a utilizar o chip. Ou seja, eu até tirei porque o YouTube bloqueou aquele meu vídeo por causa das imagens que continham o Malafaia. Então eu tirei do meu canal para evitar ficar com aquele ícone ali perturbador. Então ele está incentivando. Então veja que essas coisas que são graves, que são tétricas, são terríveis, elas não são mostradas. O foco fica para o outro lado. Agora a gente está com um agravante. Vai chegar a Copa, aí que esse pessoal vai fazer atrocidades e ninguém vai prestar atenção nas atrocidades que eles vão fazer, porque as emissoras vão
olhar para a Copa, vão olhar para outras coisas e não vão permitir que você fique informado. Eu digo para você, quando você assiste essa empresa, você não está sendo informado, você está sendo manipulado. Quando você tem uma informação ali vinda dela, não é essa informação que ela quer lhe dar, ela quer construir uma ideia para que você fique sensível àquilo que eles estão praticando, àquilo que eles querem construir na nação brasileira, viu, querido? Então eu tenho esses vídeos aqui passando, que eu deixei passar alguns deles, deixa eu tirar o áudio desse aqui também, e é isso que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos numa situação muito complicada, porque nós temos uma emissora não brasileira, trabalhando contra o Brasil, dentro do Brasil. Você sabe da última? Você lembra que o Brasil foi espionado na época do Obama? Aí o governo brasileiro resolveu fazer um satélite para se proteger da espionagem, para poder ter a conversação das Forças Armadas brasileiras exclusivo no satélite. Aí o que é que o vampirão fez? Vendeu o satélite para os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos vão espionar o Brasil com um satélite construído pelo próprio Brasil. É mole, meu querido? É mole? E essa empresa falou alguma coisa? Não vai falar nada. Não vai falar nada desse jeito. Ele vai falar no sentido positivo. Ah, nós conseguimos vender um satélite. É sempre assim, meu querido. Fique com Deus, se proteja, se defenda dessa empresa maldita e boa sorte.